E paz a todos, que a santa paz de Deus esteja no nosso coração. Vamos para mais um vídeo, graça e paz, paz do Senhor, shalom. Vamos para mais uma caminhadinha e mais um vídeo. Vamos fazer uma análise. Lá sempre tem que ser do começo, né? Veja bem, Congregação Cristã no Brasil. Ela nunca ensinou, incentivou as pessoas para ler a Bíblia. Por quê? Elas acham que é só o Espírito Santo que fala. Mas ela não examinou a Bíblia. Não é estranho, irmão? Porque o próprio Espírito Santo aponta para nós, para a Escritura. O próprio Deus, ele manda nós pela Escritura Sagrada. Agora veja bem, se eles não estudaram a Bíblia, se eles não têm o entendimento da palavra de Deus, será que não é por causa disso que aquelas almas foram tocadas, injustiçadas, e eles põem uma regra do pecado de morte sobre o povo? Pecado, pecado. Esse espírito, fique sabendo, não é material, é espiritual que eu estou falando aqui. Eles falam que mata a alma, espiritual, não material. E eles põem tudo essas regras, esse entendimento deles mesmos, e não sabem nem o que é o pecado, porque está escrito na Bíblia: o pecado que gera morte é blasfêmia contra o Espírito Santo. Aquele povo que chamava Deus de boi e burro, desde o começo do mundo, já tinha blasfêmia. É para esse povo que Deus fala sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Porque hoje é muito difícil a pessoa, só se não for, só se for aqueles que não pertencem a Deus, né? Porque todo mundo fala que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, todo mundo confessa. Entendeu? Mas hoje não tem quase. Agora a pessoa fala assim: ah, blasfêmia é quem fala contra o servo de Deus. Mas pera lá, veja bem, aquilo que ele está falando lá, nós temos que conferir para ver se está na Bíblia. Se não tiver na Bíblia, não é o Espírito Santo que fala, é dele mesmo. E o que acontece? Vai matar a alma, vai destruir família, vai pôr coisa na cabeça do povo, vai mexer com o emocional da cabeça dele. Ele vai ficar preso naquela regra ali. Ele acha que é só ali que tem a salvação. Só numa placa da igreja que tem salvação. Ele não acredita mais em Cristo. Ele não sabe do amor de Cristo. Ele não conhece a Escritura, não estuda a Bíblia. Ele não sabe que Deus é soberano de tudo. Ele é o Criador, ele formou. Ele não veio para condenar o mundo. Ele veio para salvar o mundo, porque o mundo estava perdido. E ele não encontrou nenhum justo sequer na terra. Por isso que ele manda Jesus Cristo vir, para nos salvar da ira que tem para vir sobre a terra. Derramando o seu sangue, o seu próprio filho, mandou para morrer no madeiro da cruz para nos dar vida, para nos salvar da ira, porque estávamos mortos. E por que eles não ensinaram nada disso? Porque eles não sabiam. Agora tem um aí que está estudando a Bíblia, está querendo torcer um pouco a palavra para ficar no que está. Mas as escrituras nós temos que crer na palavra de Deus.
Nós temos que ir pela escritura, não pode ir pela conversa dos homens. Porque tem muitas coisas, tem muitos espíritos que enganam a pessoa, irmão. Se nós não for na Bíblia, é enganado. E está escrito que enganaria muitos. Por isso que tem a Bíblia Sagrada, para nós crer nela. Você não crê no que está escrito na Bíblia? Vou fazer uma pergunta, você não crê? Você não crê que Jesus Cristo, ele já, a partir do momento que você escuta o verdadeiro evangelho, você já é salvo? Você já tem a salvação? Você não crê nisso? Se você não crê nisso, porque você não renasceu da água do Espírito. Você acha que nasceu porque você foi batizado, mas batismo não perdoa o pecado. O batismo é a confecção da nossa fé, que a partir do momento que nós somos renascidos de novo dentro de nós, aí que vem depois que nós passamos nas águas, para uma confecção da nossa fé. Nada mais disso. E você foi enganado todo esse tempo, todos esses anos aí, por esses homens. Esses homens não querem que você aprenda a Bíblia, por quê, irmão? Porque na Bíblia, Jesus vai ensinar como caminhar na face da terra, e o perdão e a misericórdia que ele nos deixou. Ele é o nosso advogado. E ele vai levar nós perante o juiz. Mas pela justificação que ele fez por nós na cruz, que ele recebeu a justificação. Depois que ele foi ressuscitado, ele recebeu todo o poder no céu e na terra. E nós fomos justificados por ele. Naquele momento, nós fomos justificados. E nós temos, quando ele olha em nós, ele não vê mais pecado, porque somos cobertos com o sangue dele, precioso. Ah, mas tem que ter obra, não sei o que. As obras, ela vêm, porque o Espírito Santo, ela nos conduz às obras. Mas não é as obras que nos salvam. Não é nada que salva. Se não for pela misericórdia de Deus, nós não se salva. Entendeu? Porque as obras fazem parte de nós ser um cidadão aqui na Terra. Mas o que nós fizemos de errado aqui na Terra, nós vamos pagar aqui na Terra. Entendeu? E aquele que nós fazemos do bem, não vai ser nada. É uma obrigação nossa que nós temos que fazer o bem aqui na Terra. Mas isso não vai se salvar. O que vai se salvar é a obra que ele nos preparou para nós. E andássemos nela. Que é crer em Jesus Cristo, estar ligado nele. E ele, o próprio Espírito Santo de Deus, nos manifesta. Manifestação. Presta bem atenção. Manifestação. Ele manifesta em nós a obra do Espírito, que não leva nós no céu. Essas obras humanas não vai levar nós no céu. É só a obra do Espírito Santo de Deus que garante nós. Porque essas obras é trapo de imundícia, que nem Paulo fala, e não leva a nós a glória de Deus. E esses homens estão lutando. Esses homens do BRAE, da CCB, eles lutam salvação por obra. Só que eles não têm certeza da salvação. Porque eles não leram Bíblia. Ele vai pelo Espírito. Mas você não sabe que o Espírito Santo, ele tem que estar dentro da Bíblia. E se for conduzido por outros espíritos, você vai para o abismo. Naquele dia você vai receber de Cristo. Eu não te conheço. Apartai-vos de mim. Por quê? Vocês não foram pela Escritura, irmão. O que Deus não manda aí pela Escritura? O que Deus falou para Josué? Não aparta esse livro da lei, mas medita de dia e de noite. Nós temos que ir na Escritura, irmão. É um perigo isso aí. Esses homens enganaram, mas já aconteceu muitas coisas lá atrás, irmão. Você está aí, você fala, porque você não pecou, você fala, ah, eu não pequei, eu estou aqui por misericórdia de Deus. É, irmão, e os outros? Os outros que caíram, que eles foram chutados, foram discriminados, você é melhor do que eles, perante Deus. Vamos supor, você tem 10 filhos que você ama. Se um for morrer ou alguém tirar a vida do seu filho,
Você acha que é justo? Você vai ficar contente porque mataram só um e os outros não? Você vai ficar contente? Põe a mão na sua consciência, medita. O nosso Deus, que é dono de tudo, que amou o mundo de tal maneira, Ele amou por todos os homens na terra. Ele amou, derramou seu sangue pela humanidade. Ele não quer que nenhum se perca. Por isso que Ele veio na terra, morrer por nós, para que nós possamos ter vida. Para todo aquele que crê, recebe a vida. E por essa vida nós somos salvos. E o próprio Evangelho transformador transforma nós e leva nós a Cristo. Mas não pelas nossas obras, mas pela fé, pela misericórdia. E o próprio Espírito Santo faz nós entendermos e fazermos alguma coisa. Mas não essas obras que vai se salvar. Porque somos fracos, falhos, pecadores. Se confessamos os nossos pecados, tem o justo para nos perdoar. Mas aquele que não confessa os seus pecados, como que nós vai ter o perdão? Está escrito em João. Por que eles não lêem a Bíblia, não falam da Bíblia? Porque eles querem que vocês fiquem ali, pegado a eles. Não saia dali, fique ali, no homem. Só que nós temos que examinar, irmãos. Examinar, porque está no fim dos tempos, nós temos que escolher. Ou você fica com a Bíblia Sagrada, que já é revelada, ou com esses homens que estão falando aí. Eu prefiro a Bíblia, servir a Deus em espírito e em verdade. Aonde eu estou ligado com Cristo. Eu estou ligado com Cristo e com todos os meus irmãos. Para mim não tem esse, não tem aquele, não tem branco, não tem nada. Para mim, são todos filhos de Deus e é respeitado. Nós temos que respeitar todos os seres humanos na terra, porque está escrito: amarás a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Mandamento da palavra de Deus. Então eu fico com o mandamento da palavra de Deus. Os irmãos, recorde, veja que a gente tem que estar ligado em Cristo. Primeiramente em Cristo. Depois, o resto, nós vamos entregar tudo na mão do Pai. Ele que governa tudo, Ele que é dono de nós não sabemos de nada. Mas uma coisa é certa, o Senhor Ele deu para nós inteligência, para nós examinarmos, despertar aqueles que dormem. É o vídeo de hoje. Deus abençoe a todos, que fiquem na santa paz de Deus e nosso Senhor Salvador Jesus Cristo.